Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção, na sua paz. Ao apresentar a sua obra-prima, na condição de físico e filósofo do século XX, Fridtjof Capra, que se notabilizara principalmente pela publicação brutal da Física, vai fazer uma análise da sociedade contemporânea. Entre as suas várias considerações, ele sintetiza o seu célebre pensamento na seguinte expressão que ficaria paradigmática: a humanidade do nosso tempo, dizia ele, só tem duas opções: ou Buda ou a bomba. Essa expressão de Fridtjof Capra resume historicamente o tempo em que ele vivia, e que, se nós nos apropriássemos do seu pensamento, poderíamos dizer que resume também os tempos atuais, a sociedade contemporânea. Ou bomba, ou a bomba, ou Buda. De um lado, a expressão da bomba, porque estamos diante de uma pessoa que não apenas era físico nuclear da Califórnia, mas também conseguiu visualizar todas as manifestações da sua época, desde a guerra do Sudeste Asiático, a do Vietnã, e mais tarde a sociedade do pós-guerra, da Guerra Fria e da situação temerária em que as criaturas viviam, sempre na condição inseguras de uma hecatombe mundial próxima, das sequelas da Segunda Guerra ou de outro conflito qualquer que deveria dizimar a população de um para outro momento. E essa insegurança dos novos, na época, armamentos nucleares faria com que ele dissesse ou a bomba, que deveria ser sintetizada como a destruição em geral, sintetizada nessa expressão muito conhecida da época, ou Buda. A palavra Buda, que em sânscrito significa o iluminado, o pleno, o bem-aventurado, que pertence não apenas à tradição budista, mas à tradição oriental antiga, que não é um adjetivo especificamente, ou melhor, substantivo especificamente, mas um adjetivo, à semelhança do iluminado, do Messias, do Cristo, do indivíduo cósmico. É, portanto, a dicotomia que Capra estabelece e que, de alguma forma, resume os tempos odiernos. Por sua vez, na mesma época, um pouco antes, porque faleceu em 1950, Sri Aurobindo, o notável escritor, yogi, filósofo e guru indiano, vai dizer na sua pena extraordinária de inspirado e de avatar, que a humanidade do nosso tempo vivia um dilema. De um lado, as grandes conquistas da tecnologia, as viagens que fez na direção do infinitamente grande, na astronáutica, na direção do infinitamente pequeno, na micronáutica, que alargando os horizontes do mundo e descobrindo um sem número de fenômenos materiais, que de alguma forma deslumbra a ciência e os grandes pensadores, mas que a humanidade precisaria fazer uma nova viagem, aquela que ele deu o nome de psiconáutica, a viagem para dentro, para poder descobrir-se, iluminar-se, harmonizar os seus conflitos internos e poder ser feliz diante de uma sociedade tão rica e multiforme, poliforme, multicolorida, de uma série de conquistas que vivenciamos sem necessariamente aproveitar. Essa dicotomia que Capra apresenta e que, por sua vez, Sri Aurobindo estabelece de uma forma sintética na sua visão de guru e de mestre oriental, sintetizam essas duas considerações, a experiência que nós vivenciamos na situação atual de nossa sociedade. Ou a bomba, ou Buda. Ou as viagens apenas para fora, com as grandes conquistas verticais, ou a grande busca da horizontal para dentro, na psiconáutica, para utilizar a expressão de Aurobindo. Por sua vez, essa dicotomia, no entanto, já havia sido examinada de maneira simbólica e talvez profunda pelo psiquiatra, ou melhor, neurologista e
e médico austríaco Sigmund Freud, que nas suas considerações da então recente publicada Psicanálise, a partir do ano de 1900, havia formulado duas pulsões, na sua expressão, dois móveis, que seriam duas forças propulsoras e que estariam em equilíbrio constante ou em desequilíbrio constante, a depender da situação, e que seriam base fundamental para explicar o psiquismo humano. A princípio, ele considerou apenas uma das forças que ele chamou Eros. O termo Eros vem da velha tradição da mitologia grega, do Cupido, do Eros, que estaria vinculado ao erotismo, à vitalidade, à sexualidade, segundo as colocações da psicanálise. Mas Eros, para Freud, na sua teoria a respeito do princípio do prazer, estaria associado a tudo aquilo que, segundo as palavras do nobre médico de Viena, estaria associado ao impulso pró-vida, ao impulso pela vida, que daria vitalidade e que, na conceituação do nobre pai da psicanálise, estaria vinculada à sexualidade humana, que no conceito da psicanálise tem uma abrangência maior. Essa vinculação do conceito da vitalidade a Eros, vai dizer Sigmund Freud, daria à disposição do indivíduo pró-vida, não apenas vida de natureza biológica, orgânica, mas vida no sentido simbólico, vida psicológica, vida emocional, vida socio-moral, socioemocional ou psicossocial. Essa expressão de Freud, Eros, que estaria associada à tópica principal da sua teoria a respeito do psiquismo humano, o princípio do prazer, seria básica para entendermos os mecanismos que ele coloca do consciente e do inconsciente, tão caro e tão bem avaliado na psicanálise. Diz Sigmund Freud que a pulsão de vida é que dá à disposição, o entusiasmo, as manifestações psicológicas mais variadas e a relação que o indivíduo tem com o seu inconsciente. Que para ele o inconsciente estaria carregado de Eros, de vitalidade de uma maneira geral. Mais tarde, no entanto, na sua nobre revisão acerca da sua teoria, para além do princípio do prazer, Freud admitiu que havia uma segunda pulsão na psicologia humana que ele chamou, ou melhor, discípulos dele mais tarde chamaram Thanatos, uma pulsão de morte. E morte aqui também não no sentido apenas físico, material, mas no sentido socioemocional, psicossocial, simbólico. Essa pulsão de morte estaria, às vezes, em contrapartida à pulsão de vida, em que, segundo um dos seus textos mais famosos, estaria o tempo todo se compensando, equilibrando-se, em que, da mesma forma que em determinados momentos nós manifestamos uma atitude pró-vida, a pulsão de morte estaria mais inconsciente, camuflada e manifestaria de maneira indireta através da outra pulsão. Mas quando nós alimentamos a pulsão de morte, a vitalidade do indivíduo é agora direcionada de maneira negativa a ponto dele não desenvolvê-la, não preservá-la, ficando com ele mesmo e gerando as somatizações, os distúrbios emocionais e psicossociais e psicoemocionais que são tão conhecidos nas ciências psiquiátricas e psicológicas. Freud vai estabelecer que essas duas pulsões estão em constante interação, em que em determinado momento uma predomina sobre a outra. A pulsão de vida, Eros, a pulsão de morte, Thanatos, que deveriam naturalmente explicar as raízes do prazer, da disposição para o belo, para o estético, para a arte, para a vitalidade no sentido geral, inclusive de maneira instintiva, orgânica, e a pulsão de morte, que é a morte psíquica do indivíduo, a morte social, o desejo de não viver ou de não ter vitalidade, a falta de interação do indivíduo com o seu meio e, de alguma forma, a falência das belas florações da vida e da sociedade. Vai dizer Sigmund Freud que é uma série de conflitos atuais em que vivemos tem raízes nessa conceituação do princípio do prazer e para além do princípio do prazer, em que, de um lado, segundo as suas palavras, dentro da ótica da psicanálise, nós temos a liberação de determinados instintos e de
vitalidade, e de outro, a dificuldade do ser humano de se adaptar à cultura e às regras sociais, aos conceitos que são estabelecidos pela civilização e em face da repressão dos instintos que temos no inconsciente, engendraríamos a outra pulsão que de alguma forma não veio à tona pela vitalidade, vem através da pulsão de morte, a depressão, as angústias, o vazio existencial e a busca pela cultura profundamente imediatista. Todos os estudiosos das ciências comportamentais e sociais atuais, de renome, à semelhança de Tartt, de Goleman, de Ken Wilber e de outros, estabelecem que a sociedade atual é vítima de uma neurose coletivista, em que alguns padrões de comportamento são clássicos e são recorrentes. O consumismo desenfreado, o exagero pelo imediatismo, a necessidade do hedonismo sensualista. Sensualista no conceito abrangente, gozo, mais gozo, que seria básico e essencial para o padrão daquilo que conceituamos chamar de felicidade. Que segundo alguns autores, a semelhança de James Robbins, o notável pensador junguiano atual, e outros, o próprio conceito de felicidade que estabelecemos na sociedade atual é um conceito profundamente perturbador, que é a isenção total de qualquer incômodo e de qualquer desconforto, o que é uma utopia impossível de se concretizar. Essa ideia da vida excessivamente material e sensorial, sem nenhum incômodo, sem nenhum desconforto, é profundamente incompatível com os próprios avanços da ciência do momento. Porque os grandes e nobres pensadores das ciências psicológicas estabelecem que a vida psicológica normal e saudável é feita de uma variação sutil, de alto e baixo, em que o próprio desconforto psicológico, alguns momentos de tristeza, é sinal, ou são sinais, de saúde. Do contrário, o indivíduo vive numa alienação. Mas a busca por esse hedonismo faz com que, até do ponto de vista emocional, busquemos uma vida utópica na total ausência de desafios, de obstáculos, de esforço, de dificuldades que é inerente à própria experiência material pela qual estamos percorrendo. Essa visão, portanto, estabelecida por Wilber e por outros, de alguma forma gera a visão de que nós temos uma sociedade profundamente narcisista nos momentos atuais. Mas tudo isso, segundo os mesmos pensadores, não aconteceu de um momento para o outro. Não surgiu de um dia para a noite ou de uma noite para o dia, mas senão através de anos e de gerações que foram construindo os padrões culturais, sociais e as instituições que, de alguma forma, adotam essas filosofias e que estão aí vigentes. Dizem os especialistas que, se pudermos colocar de maneira mais recente as raízes da mentalidade atual, encontrá-la-emos a partir de 1870, no final do século XIX e começo do século XX, a partir da Guerra Franco-Prussiana, que marcaria de maneira indelével os sentimentos coletivos da Europa e, por consequência, da população internacional. Quando, a partir daquela guerra, a ética, a moral, o comportamento social vai ser totalmente alterado em função de uma visão que Erich Fromm vai dizer que é uma visão mercadológica, o notável psicanalista alemão. Uma visão tão mercadológica que os próprios sentimentos viraram também mercadoria. As próprias relações se tornaram descartáveis e também objeto de consumo. Portanto, apareceu a partir daquela mentalidade, na pós-Alemanha, a futura Alemanha, naturalmente destroçada e também experimentando as sequelas daquela guerra hedionda, e os grandes pensamentos, e admiráveis, bem se vê, de Karl Marx, no seu manifesto comunista, no materialismo histórico que defendia, gerando de alguma forma toda uma cultura voltada para a ciência e desprezando qualquer valor espiritual idealista, seja na literatura, com as belas colocações espirituais do passado e religiosas, seja na filosofia, quando os grandes filósofos abandonam as belas teses de Sócrates e Platão a respeito do espiritualismo para enveredar para uma filosofia profundamente pessimista, calcada
no empirismo britânico, no iluminismo francês, que desembocaria no positivismo do século XIX, base fundamental da pesquisa científica, do empirismo da ciência do século XIX e XX, cujas sequelas e a influência filosófico e epistemológica todos nós ainda sofremos e vivemos atualmente. Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud, entre outras personalidades, quando de alguma forma deram uma tacada fundamental contra o dogma, gerando uma decadência coletiva a respeito do dogma institucional das religiões ultramontanas da época, em que a ciência, de uma vez por todas, oferece o divórcio em relação à religião, abandonando o dogma ultramontano, as colocações antigas e obsoletas, institucionais da religião tradicional, que já não atendia à sede intelectual e emocional da criatura intelectualmente bem favorecida, e a ciência passa a negar qualquer valor de natureza metafísico, de natureza espiritual. A decadência do dogma, vamos encontrar, abrindo espaço, uma mentalidade que seria a base fundamental das pelo menos 2 primeiras décadas do século XX. A mentalidade da então Revolução Industrial. Os capitães de indústria, muito colocados na época, inclusive ilustrados por uma série de escritores. As famílias que deveriam se reunir em torno das grandes indústrias, que deveriam fazer parte agora do esquema capitalista em boa parte do mundo, que engendrariam as forças econômicas e sociais do século XX e das grandes potências mundiais, de alguma forma estabeleceriam uma base fundamental da plenipotência do poder econômico, da autonomia total dos poderes financeiros. E esse capitão de indústria foi colocado como sendo o máximo, o super-homem, idealizado por Nietzsche nas suas colocações filosóficas belas. E essa ideia, de alguma forma, fez mentalidade, uma época muito bem sintetizada em uma peça teatral de Ibsen, a famosa Casa de Bonecas, em que a mulher é colocada como sendo objeto servil, um tanto venal e leviana, para agradar o marido e ao mesmo tempo conquistar também postos na sociedade. E a Casa de Bonecas, de alguma forma, oferece o retrato daquela sociedade, do homem, capitão de indústria, que sempre estava a ponto de conquistar mais favores econômicos, de lutar em prol de mais potência, de mais poder, e a mulher sempre, de alguma forma, submissa e ao mesmo tempo escravizada aos seus anseios, deveria também atender aos seus caprichos, e essa mentalidade mais tarde deveria mudar profundamente a visão das pessoas, da filosofia, da mentalidade, quando os capitães de indústria perceberam que também eram frágeis, porque logo depois, o Kaiser da Alemanha, a Alemanha de Bismarck, desencadeia a Primeira Guerra Mundial, a mais cruel de todos os tempos até então, entre 1914 e 1918, e o capitão de indústria percebeu que também era força e era instrumento usado pelas potências mundiais para os conflitos bélicos, e que de um momento para outro poderia ter a sua vida destruída e o seu patrimônio financeiro e econômico totalmente ceifado. O pós-guerra mundial gerou um tratado de paz que foi estabelecido entre as nações, e que mais tarde esse mesmo tratado deveria ser lido por um jovem frustrado em belas artes, que teve seus quadros de pintura de má qualidade rechaçados, que tinha um ideal artístico, mas não tinha talento o suficiente. Esse jovem, que mais tarde se reuniu com Goebbels e com Himmler para tomar cerveja em uma cervejaria da Alemanha, e graças ao partido que ele fundou, o Partido Nacional Socialista, que a partir de 1935 vai subir ao poder, engendrando as forças hediondas do futuro Terceiro Reich, Adolf Hitler, mais tarde rasga na sua própria mesa aquele tratado de paz da Primeira Guerra Mundial, em uma Alemanha dizimada que queria vingança, cujo sentimento coletivo de vingança pairava no inconsciente coletivo alemão. E ao adotar a postura de Führer da Alemanha, ele desencadeia, graças à maioridade dos deputados e políticos, deputado federal que era do Partido Nacional Socialista, que predominava agora no Congresso Alemão, para desencadear o holocausto hediondo do nazismo, da hecatombe da Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, no dia 5 de junho desse mesmo ano, quando a Alemanha se rende totalmente dizimada, e as suas forças
aliadas. A cultura do pós-guerra era a cultura de segurança de um lado e de um hedonismo desenfreado do outro. A partir daí surgiu o hedonismo, porque a qualquer momento, uma nova hecatombe mundial. A Guerra Fria mais tarde deu uma certa sensação de que a qualquer momento vem uma bomba e tudo vai ao caos. E é a partir desse momento que as ideias notáveis do existencialismo de Sartre, do niilismo de Albert Camus, os grandes pensadores materialistas da época começaram a advogar a ideia de que não existe religião, moral, ética. É necessário viver o prazer do momento, porque a qualquer momento a vida pode ser destruída. A qualquer momento tudo pode voltar ao caos. E essa cultura hedonista gerou uma série de mitos. A psicologia na época, aqui para nós, os psicólogos tentavam destruir todos os mitos presentes no inconsciente coletivo. O mito da Branca de Neve e os 7 anões, a Bela Adormecida, as histórias da carochinha, e surgiram outros mitos, porque, como diz Carl Gustav Jung, o mito faz parte do inconsciente humano e nós temos a tendência de nos agarrar a mitos para dar uma sensação de segurança. E quando perde-se o mito, perde-se a identidade, o indivíduo fica inseguro. É assim que acontece com os ícones da religião, da religiosidade ou de uma série de outros pensamentos. E surgiram mitos. Um caminhoneiro que tinha um molejo nas pernas, Elvis Presley, que encantou o mundo com sua voz, e mais tarde, segundo alguns biógrafos, foi vítima de drogas excessivas e de uma destruição que começou com excesso da licenciosidade que era permitida à sua época. 4 jovens britânicos da pequenina Liverpool, os Beatles, fizeram época com as suas músicas belas e simples, falando do cotidiano das pessoas, que de alguma forma deveria sensibilizar a cultura mundial. Esses meninos, que segundo a imprensa também usaram drogas, pelo menos na maioria da sua carreira, admitido inclusive por um deles que ainda se encontra encarnado, mais tarde deve ter naturalmente feito mito e saciado essa sede de insegurança nossa. Joan Baez, com a sua música de protesto e ao mesmo tempo angustiada, também vítima de vários conflitos. Jimi Hendrix, o notável guitarrista que morreu de overdose, segundo a imprensa, e outras personalidades que fizeram-se célebres na época, mitos que chamaram a atenção. E a época do pós-guerra era a época do beijar a flor, do fazer amor como se não fosse coisa que se fizesse, de fabricar amor como se fosse uma farmácia que vai lá para comprar um medicamento. Era o excesso da libido, era a licenciosidade de toda sorte, em face da moral vitoriana e castradora da cultura do antes da guerra, da cultura que a humanidade então até aquele momento vivia. E naturalmente que a mentalidade hippie é a mentalidade das roupas coloridas, de protestar contra a guerra, de fazer uma sociedade alternativa, como preconizava o poeta popular brasileiro. E outros, de alguma forma, devem ter sido defendidas por uma série de coletividades no mundo. Os próprios Beatles foram buscar a sua segurança emocional, a sua identidade, através da Índia, na meditação que se fazia tão célebre na época, a Índia que sempre fascinou a cultura ocidental, e foram buscar a meditação transcendental, o yoga, na Índia, elegeram um guru, e esse guru, que se tornou uma espécie de orientador dos Beatles, Maharishi Mahesh, mais tarde se tornaria um pusilânime, porque era radical na preservação do vegetarianismo e comia carne escondida. Falava a respeito da castidade, do celibato, da abstinência sexual, e Mia Farrow, a notável mulher que mais tarde fez o papel do bebê de Rosemary, notável filme, foi quase violentada sexualmente por ele. Os Beatles perceberam que estavam diante de uma frustração, a morte do mito. E Lennon, com a sua companheira na época, Yoko Ono, deitado na cama, os dois nus, para protestar. Era, portanto, já o momento do pós-cultura, pós-guerra, pós-contracultura. Na época, Arthur Miller narra uma peça, se transformaria peça teatral, uma obra chamada Morte do Caixeiro Viajante, que ilustra muito bem essa época, a cultura do início do ter, do possuir, do gozar, naturalmente sintetizado na personagem principal, Willy Loman, um grande empresário, que conquistava, que era um homem de sucesso, até que em determinado momento, as pessoas da empresa, o conselho da empresa geral, chamou ele numa reunião e disse: Loman,
você já tem mais de 50 anos, é necessário que você se aposente. Nós estamos decidindo para aposentá-lo, estava demitindo ele. E eles, não, mas eu ainda tenho condição. Mas fulano, Beltrano estão entrando agora na empresa, são fortes, são muito mais cheios de vitalidade do que você. Mas eu tenho experiência. Mano, está na hora de você descansar. E ele perdeu o sentido da vida, perdeu o sentido ético, existencial. E a obra que se tornaria peça também teatral é uma síntese daquela sociedade, do ter, do ganhar e depois o sentido da vida. Ele busca o tempo todo na obra coisa nenhuma. Está sempre atrás de coisa nenhuma, que é a síntese dessa obra admirável. Na mesma época, um pouco depois, Alberto Camus lança a obra O Estrangeiro, falando a respeito, ou Estranho, falando a respeito de um homem que depois de parar para refletir a respeito da sua biografia, percebe que não tinha emoções, não tinha sentimentos, passou pela infância, passou pela adolescência e não se recordava de ter tido uma vida rica do ponto de vista emocional. E naquele momento, ele tem um estalo, ele percebe que a sua vida não teve nenhum significado. E depois de discutir com o companheiro, por um motivo banal, ele o assassina. É levado à guilhotina, segundo a legislação francesa, a pena de morte para a legislação francesa. E ali, ele não expressa qualquer emoção. O meritíssimo juiz tenta arrancar dele um discurso de arrependimento para ter uma certa compaixão e até revogar a pena ou atenuá-la, mas ele diz: eu não senti qualquer emoção, então não posso me arrepender. Não sei se depois ou se repetisse a cena, talvez eu mataria novamente. Chamaram o sacerdote para arrancar dele uma confissão. Ele disse: eu não preciso de sacerdote coisa nenhuma, porque eu não preciso ser confortado por nada. Eu tive uma vida, e nesse momento, no momento final, ele para e tem um insight. Como gostaria de voltar no tempo, de viver outra vez, mas a lâmina aguçada decepa-lhe a cabeça. E a obra trágica fala simbolicamente da nossa sociedade, de como nós vivemos sem sentido. Vivemos uma vida sem significado, uma vida atrás de coisa nenhuma. O avanço intelectual de um lado, tecno-intelectual ou intelecto tecnológico, de que tanto nós gozamos atualmente, nos deu uma série de possibilidades hoje alargadas, mas não nos possibilitou, inevitavelmente, na pacificação do sentimento, na harmonização da nossa vida emocional, na paz de conduta, ou não fez com que nós superássemos as barbáries da ética ou da antiética, o impulso desgovernado, os vícios hediondos, que quanto mais se passa o tempo, parece que são deslocados através de outros meios, mas permanecem os mesmos vícios, os hábitos arraigados, a agressividade, a violência, que de uma forma geral, permanecemos ainda com expressões e resquícios da barbárie. Embora o grande avanço do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético e emocional, permanecemos muito atrasados. Uma das emoções básicas que ainda predominam na maioria do nosso comportamento é o medo. O medo que temos. Segundo os psiquiatras das ciências cognitivas, o medo é uma das emoções mais básicas que temos. Parece ser oriundo do instinto de conservação da vida animal. Quando o psiquismo elaborando o futuro insight do raciocínio, nessa transição entre instinto e razão, o instinto de conservação que tende a se proteger, a preservar a espécie, a manter-se para sobreviver e para manter a espécie, deve ter desenvolvido mais tarde na futura celebração racional o medo, que tem raízes, possivelmente, no instinto de conservação da vida. A criatura tem medo e nós herdamos esse medo, e que não foi ainda totalmente solucionado. Temos medo de muita coisa, temos medo até de ter medo, temos medo de nos relacionarmos, e a gente pensa: mas qual é a ameaça física, a ameaça da nossa vida que temos em nos relacionarmos com as outras pessoas, em interagirmos? Parece que não há nenhuma ameaça física, mas em nosso inconsciente parece que vamos morrer, ou que estamos sendo muito ameaçados. Há uma reação instintiva do nosso inconsciente, em que naturalmente merece uma elaboração. Além dos medos materiais, além dos medos físicos, do medo da nossa integridade física, material, biológica, então saímos de residências e vamos morar em apartamentos. Porque diante da violência, da agressividade, dos assaltos, das agressões, da violência urbana, naturalmente que nós vamos morar em apartamentos. E em apartamentos
Os assaltantes invadem o nosso apartamento, o nosso edifício, nos assaltam tranquilamente, nos assassinam, se for o caso. Nós temos ali vigilante, temos um funcionário remunerado para trabalhar em torno da segurança, para impedir que qualquer pessoa entre, para monitorar a entrada das pessoas. Temos câmeras e mesmo assim, quais ratazanas, o bandido, que é a criatura humana que enlouqueceu de ganância, adentra-se em nosso lar e nos rouba, nos assalta, demonstrando que não temos essa segurança que acreditamos ter. Sob o beneplácito de leis, quase sempre frouxas, que não considerou ainda o problema de uma maneira frontal, de uma maneira justa, para, de alguma forma, trabalhar em favor da equação do problema da criminalidade, que é um problema muito complexo. Então ficamos em grupos, moramos em apartamentos, mas ficamos em grupos, para, em nosso inconsciente, no grupamento, nós nos protegermos do assalto, porque isso coibiria ou isso impediria o assalto. E os assassinos, os assaltantes, fazem sindicatos para nos roubar. Naturalmente que esse medo permanece como sendo herança atávica, que gera agressividade, porque o animal, não raciocinando, diante do instinto de conservação, ou foge ou ataca diante de uma ameaça. O medo faz com que nós fujamos ou nós agredimos. A pessoa agressiva quase sempre tem no seu inconsciente um medo muito grande de ser agredido. Então ele agride antes de ser agredido. É o instinto de conservação da vida. Um bandido que nos assalta, nos agride, é uma criança maltratada, quase sempre com medo. Mas temos medo de tudo. Temos até medo de amar. Medo de demonstrar a nossa afetividade. Muita gente diz, que é isso? Eu vou ficar vulnerável. Eu vou ficar fragilizado. Como se o amor nos colocasse em uma situação de dependência do outro. O fato de eu amar alguém não quer dizer que eu vou concordar com tudo. Ou eu vou me submeter a ele. Eu amo naturalmente que mantendo os meus padrões de conduta. E não quer dizer que eu vou me tornar submisso para confirmar para o meu ego e para a sociedade o amor que eu digo que tenho pela pessoa. É, portanto, um conflito muito sutil que permanece em nosso consciente e nós temos medo de ter medo. Medo de vivenciar o medo. Então, uma cultura atual, uma cultura do medo. Esse medo, que segundo alguns cientistas da psicologia cognitiva, da psiquiatria cognitiva, das ciências cognitivas, seria a base fundamental para outro fenômeno muito conhecido entre nós, a ansiedade. Quase sempre dizem esses especialistas, a ansiedade deriva-se do medo. Se eu tenho ansiedade de algo, é porque eu tenho medo que algo não aconteça ou que aconteça ao revés. Se eu fico muito ansioso para chegar no lugar, é porque eu tenho medo de não conseguir chegar no lugar. No fundo, há um conteúdo de medo no meu inconsciente, que de alguma forma desemboca nessa ansiedade louca, nessa volúpia de estar em vários locais ao mesmo tempo, de estar abraçando tudo, de estar em várias situações, de estar visível, de estar de alguma forma usufruindo. A cultura hedonista, usufruindo tudo, não podemos perder nada, não podemos faltar em nada, não podemos renunciar a nada. Por isso é uma cultura de muita angústia, porque não vamos poder abraçar tudo. Nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista material. Não vamos poder abraçar tudo. E isso implica em renunciar ou abdicar algumas coisas em favor de outras coisas. Essa, portanto, é uma cultura hedonista. E em face desse hedonismo, dessa ansiedade, desse medo, nós temos um fator muito próprio da situação atual, da conjuntura atual. Nós vivemos em um momento, diz ainda aqui no Wilber, do narcisismo. Ele vai dizer, segundo as suas palavras, que a geração atual, de todas aquelas que ele examinou, e é um grande cientista social e do comportamento humano, é a geração que ele considera a mais narcisista de todas as gerações a partir do começo do século XX. A geração atual. Uma geração narcisista. Não precisamos aprofundar a reflexão para dar alguma razão ao nobre pensador, ao grande filósofo, porque é uma mentalidade que nós temos do exibicionismo. É uma cultura atual dos reality shows, da visibilidade. Nós queremos estar visíveis, queremos estar na boca do povo. Temos que estar, de alguma forma, em foco no destaque. Se alguém coloca alguma coisa no Twitter, que eu nem sei o que é, eu coloco outro para aparecer por último, porque eu quero estar visível. E eu tenho que estar no Twitter, no Facebook, dando indireta para os outros, como eu vejo maravilhosamente as pessoas. Ou então, em outros aplicativos, em outras redes sociais, porque eu preciso estar sempre em visibilidade.
A pessoa vai no vaso sanitário e tem que publicar no Facebook para os outros curtirem. Curtirem o quê? Então nós temos esse tipo de mentalidade. A mentalidade da ausência da privacidade e até a ausência do pudor. E aqui para nós a ausência do bom senso. Porque há coisas que não interessam a ninguém. Ninguém está interessado, o povo curte só por gentileza. Ou para também aparecer, porque quando eu curto eu apareço. Embora eu não tenha o Facebook, eu já sou especialista. Então, nós temos isso. Essa cultura do exibicionismo. A cultura de não é bom usufruir, o bom é mostrar. Então, nós fazemos uma viagem. Conheça a Europa em 15 dias. A gente não conhece Salvador em 15 dias, mas a gente quer conhecer a Europa em 15 dias. E vai para a Europa, não sei quantas cidades. É ótimo no começo. A gente vai animadinho com um grupo, discussão, que a gente se antipatiza fraternalmente, fingindo que está tudo bem. Então a gente vai, e etc. E o guia, aqui é Notre Dame, aqui é Versailles, aqui é... E a gente vai, e no segundo dia a gente está no pescoço e fala assim, tem que botar alguma coisa, porque já estamos com complicação, já estamos com problema ortopédico, e no terceiro, no quarto dia estamos já exaustos, não aguentamos mais, já queremos ficar no hotel, já queremos ir, mas o bom é fotografar, o bom é tirar foto para os pobres vítimas do Brasil mais tarde verem, que aliás ninguém está interessado em ver. A gente vê, se é o caso de foto que é impressa, a gente vai passando ali, etc. Quando a gente vacina, a pessoa passa umas 10, porque ninguém aguenta. A pessoa não vai, a pessoa tem inveja porque não foi com a gente. Então é natural, a gente vai e vê, e aí nem usufrui, e fica. E aí a gente tira selfie. Às vezes a gente nem visualiza. Tem alguns que levam a filmadora para não participar da viagem, para filmar, porque eu vou filmar. Reúne os amigos em casa e depois coloca o vídeo. Os arquivos digitais para os amigos verem que estão ansiosos para acabar logo para a hora da refeição, porque foram para isso. Então é natural, é um período do exibicionismo. A cultura em que nem conseguimos apreciar as coisas, valorizar as coisas. O bom é parecer. Até um brocado muito conhecido. O que importa não é ser, é parecer. Ora bem, o indivíduo, se é, ele já irradia naturalmente. Ele aparenta porque é, mas o indivíduo que se preocupa em parecer, ele desgasta-se muito, ele permanece em tensão, e a gente vê as pessoas dizendo que não aguentam, que estão cansadas, sempre cansadas, a mente viciada, seja na autoexibição, seja se imiscuindo em coisas que não agregam nada a nós, imiscuindo-se na vida alheia, em conflitos que estão nas próprias redes sociais, onde a gente quer saber, a gente quer estar informado de tudo. E quando a gente espreme, não tem nada para a nossa vida. Senão fulano que colocou uma imagem lá e diz, a sua inveja faz o meu sucesso. É uma crítica a alguém que ele está dando indireta, a gente já percebe. E aí pelos comentários a gente já sabe quem é. E aí vai na página do outro para ver o que o outro diz. É essa cultura que nós temos visto, usando os instrumentos tecnológicos em função dessas coisas, a exibição e o lixo mental que é agasalhando. E depois não sabemos porque estamos com cansaços, com síndrome de burnout, burnout, seja lá o que for, com tédio, com sintomas de depressão. Eu não consigo pegar um livro espírita para ler, porque a mente está viciada. E espíritos inferiores e viciados que gostam e alimentam esse tipo de conteúdo. Eu pego um livro para ler e durmo. Agora, quando vai ver a fofoquinha lá, fica aceso. Eu nunca vi alguém dormindo, escrevendo carta para a namorada, cantor do dinheiro. Então, está ao centro do nosso interesse, que está desembocado nas redes sociais, estão presentes. E aí vemos uma série de transtornos que têm sido desenvolvidos, que no passado apresentavam-se de outra forma, e hoje apresentam-se através de um padrão virtual, de um padrão idealizado, de conflitos que são frutos dessa sociedade. A anorexia, o padrão de beleza tem que ser magro. E há sites de internet que meninas discutem uma aplaude a outra para quão magras estão. Meninas que nem menstruando estão mais, em função da magreza excessiva, da depauperação das forças orgânicas, estão aplaudidas, são aplaudidas e naturalmente vitalizadas por falta de referência, por falta de diálogo, por falta de orientação. Esse transtorno atual, que emocionalmente tem raízes em Mary Quant, a notável magérrima inglesa, modelo britânica, que é a fundadora, a criadora da mini saia, levantou a saia, escandalizou o mundo, hoje quase ninguém usa mais saia. Mas
Ela escandalizou o mundo com a sua cultura e de alguma forma gerou uma nova mentalidade. E era magra como uma tábua. E a partir daí surgiu toda uma mentalidade que foi de alguma forma estimulado pelas indústrias da moda, de que a beleza deve ser magra, para que a pessoa possa, através da ausência de formas físicas, apresentar a beleza da roupa que veste. A ponto de um grande especialista de moda chegar a dizer que a silhueta da modelo, por exemplo, deve ser a semelhança de um cabide, para daqui para acolá apresentar a roupa, a marca, a grife da roupa, em uma total inversão de valores. E é natural que nós assimilamos essa ideia que está presente em nosso inconsciente, e os conflitos emocionais, a timidez que vem sendo vitalizada, porque por falta de interação social nós interagimos de maneira escamoteada agora através dos relacionamentos apenas virtuais. Não estamos condenando os relacionamentos virtuais, pelo contrário. Mas a excessiva fuga em relação a isso, o medo que é mais alimentado, os conflitos sexuais, que agora desembocam no meio virtual, a pedofilia, o sexo desorganizado, a prostituição infantil, os transtornos muito sérios da sexualidade, sexo pela internet, relacionamentos sexuais pela internet e outras manifestações que são mecanismos de fuga da nossa personalidade. Ao lado das drogas, que não perderam seu vigor, estão apenas com seu potencial direcionado também para esses meios. Hoje se pede cocaína como se pede uma pizza na internet, e se chega em casa tranquilamente. Os vícios que são alimentados agora nesse meio, porque aonde vai a criatura em qualquer meio, leva consigo suas paixões ou suas virtudes. Grupo no aplicativo WhatsApp de droga. Conheço uma pessoa que pertencia a um grupo de socialização de drogas. O traficante era o administrador do grupo. E ele dizia quando a maconha chegava, quando o LSD, quando isso e aquilo chegava, aí a Polícia Federal pegou. Mas, de alguma forma, revela um pouco a mentalidade atual. Essa mentalidade dos grandes avanços tecnológicos, que não são ruins, repitamos, são uma grande conquista para o nosso uso. Mas como tudo em que a criatura manipula pode ser usado para o bem ou para a destruição, nem sempre utilizamos de maneira positiva. Desde a década de 70, com o famoso protocolo dos computadores então estabelecidos e originais iniciais da época, protocolo World Wide Web, conhecido como WWW, que seria a base fundamental para o conceito de internet, em oposição às redes domésticas conhecidas como intranet, é que foi sendo desenvolvidos para mais tarde, na década de 80, acontecer esse protocolo, abrir espaço para o que chamamos hoje de consumo de conteúdo. A pessoa, através desses mecanismos, pode navegar, entre aspas, pela internet, consumindo conteúdo. É que vai lhe dizer, tendo acesso à cultura, à informação. E foi a partir da década de 90 que essa proliferação de informações fez com que a internet fosse uma verdadeira ferramenta excepcional para o acesso à cultura e informação nunca antes sonhada, tendo impacto na cultura mundial e na cultura, inclusive aqui do Brasil, dos computadores de mesa aos computadores portáteis, os notebooks, para mais tarde os smartphones, aos tablets, e uma parafernália de equipamentos, hoje, que são desenvolvidos aos milhões, para ofertar à criatura essa conexão constante com o mundo internautico. Podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que estamos sempre conectados. Estamos sempre em conexão com alguma coisa, em sintonia com algo do ponto de vista apenas da informática, da tecnologia. E a grande reflexão é isso, é que se estamos sempre em conexão, estamos sempre em como foi falado aqui, em relação a algo. O que vale dizer que estamos em off em relação a outra coisa. Se estamos conectados em relação a alguma coisa, desconectamos em relação a outras. O que vale dizer que o que é que estamos nos conectando, ou com que, ou com quem estamos nos conectando, e com o que estamos nos desconectando. A metáfora do computador serve-nos para entender a nossa mente, porque a nossa mente funciona da mesma forma. Ao conectarmos com determinada faixa de ideal, de pensamento,
de interesse, necessariamente temos que desconectar com outras faixas, e assim por diante. Ao abraçarmos uma ideia, ao pensarmos naquela ideia, estamos descartando outras ideias. O que é que vale dizer? Escolher. Por mais que tentemos abraçar tudo, estamos sempre fazendo escolha por algo, inevitavelmente. E mesmo não fazer nada é também uma decisão que implica em responsabilidade pessoal. Todo on implica em um off, e todo off implica em um on. É que vale dizer, portanto, que estamos sempre em conexão, seja do ponto de vista da tecnologia. Repitamos, não é ruim, veio para nos oferecer uma aceleragem de informações, um acesso a uma riqueza muito maior que talvez sem esse aparato tecnológico atual seria muito mais difícil o acesso a uma série de informações, seria muito mais penoso, inclusive democratizando a cultura, principalmente a cultura erudita, que era patrimônio apenas de poucas pessoas na sociedade. Essa socialização é uma bênção, mas o uso que nós fazemos dessa conexão on ou off. O vídeo que nos serve de tema faz-nos esse desafio: com o que estamos conectados e com o que estamos desconectados. Se estamos em conexão o tempo todo com o mundo virtual, que é muito interessante, mas que deve ser utilizado como todas as coisas de uma maneira equilibrada, estamos nos desconectando com o real para ficarmos no virtual. Se necessariamente estamos evitando e nos desconectamos daquilo que é positivo desse mundo virtual, estamos também tendo perdas e prejuízos para conectarmos apenas com a vida e a vida material mais imediata do ponto de vista físico. Uma coisa não anula a outra. Mas é notável esse pensamento, porque me faz lembrar o Evangelho de Jesus. Jesus já havia pensado nessas colocações, já havia feito considerações a respeito dessa passagem, dessa ideia. Não se pode servir a dois senhores, a Deus ou ao mundo, ao Pai ou a César. Era a dicotomia que ele apresentava: a Thanatos ou a Eros, a bomba ou Buda. Não se pode servir a dois senhores, ou como está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45 e diante, quando ele diz: reconhece-se a árvore pelos frutos. Todo homem bom retira do seu coração o seu bom tesouro, e todo homem mau tira o mau tesouro, ou retira o mau tesouro do seu mau coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o homem, aonde estiver o homem, ali estará o vosso tesouro, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Foi Jesus que estabeleceu essa dicotomia do on e do off, do ponto de vista mental, quando ele estabeleceu a necessidade de nós escolhermos, de nós fazermos escolhas, de nós elegermos aquilo que é essencial para a nossa vida, para termos uma visão integral da vida humana. As ciências holísticas, há mais de 60 anos, têm demonstrado que não somos apenas ser físico, ou ser social, ou ser psicológico, mas somos um aglomerado biopsicossocial, e alguns, desde 30 anos atrás, no mínimo, advogam a tese do modelo biopsicossócio-espiritual, onde há uma integração dessas dimensões, fazendo aquilo que as ciências holísticas chamam de o ser integral. Na psicologia, particularmente com Hilbert e com outros, nós temos também a ideia do ser psicológico integral, não apenas a consciência, não apenas o inconsciente, mas o autodescobrimento em que integramos em toda a nossa personalidade. Jung é o grande pioneiro dessa mentalidade, quando na sua tese a respeito da consciência vai dizer o momento máximo da evolução psicológica e social do homem. É o momento em que ele adquire consciência, e a consciência para Jung é o processo através do qual o indivíduo toma conhecimento dos conteúdos internos, assimila-os de tal forma que é um ser total, um ser integral, exteriorizando aquilo que ele é internamente. Jung não falava com essas palavras, ele falava com palavras técnicas. Há uma perfeita identificação do ego, o ser exterior, com o self, o ser profundo que somos, a ponto de não haver solução de continuidade. Esse ser integral de Carl Gustav Jung, que ele chegou a eleger algumas personalidades como modelos da pessoa que se descobriu, que adquiriu consciência, que fez o processo que ele chamou de individuação, esse processo de plenitude, e ele elege uma
Mahatma Gandhi, em uma das suas obras, como modelo de plenitude de individuação. Em outra obra, ele faz referências a Francisco de Assis, como sendo esse padrão, esse protótipo do ser total, do ser integral, que assimilou todos os conteúdos psíquicos da sua personalidade. É que vale dizer, em palavras mais simples, a pessoa que se descobriu, que se conhece, que conseguiu se iluminar, que conseguiu crescer na direção da sua maturidade, superando a condição da maioria de nós de seres fragmentados. O on e o off, de alguma forma, ilustra essa fragmentação da nossa personalidade. Essa fragmentação que temos de renunciar àquilo que é essencial, de fragmentar o nosso eu profundo em busca de coisas que apenas sejam do ego, sem a plenitude do ser profundo que somos. Aumentamos a nossa habilidade tecnológica, mas a pergunta que fazemos é: se para isso excessivamente nós desenvolvemos-nos do ponto de vista intelectual e tecnocrata, nós renunciamos à nossa habilidade de interagir socialmente, de discutir presencialmente, de falar com as pessoas, de falar e ouvir, de se comunicar, para apenas se comunicar por meios virtuais, estamos desajustados. Se uma coisa não anula a outra, se conseguimos desenvolver as nossas habilidades tecnológicas e virtuais, e não sacrificamos a nossa habilidade de amar e ser amados, de conviver com pessoas presencialmente, de viver de maneira intensa a vida, é porque estamos equilibrando muito bem essas duas polaridades, o on e o off. Estamos conectados com a essência do que é bom em cada coisa. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, buscai, e tudo mais vos será acrescentado. É que vale dizer que a essência que devemos buscar do que é de alguma forma essencial, e o resto nos será dado por acréscimo. Então, se nós estamos de alguma forma assimilando a boa experiência, muito bem, mas estamos renunciando à nossa vida moral, à nossa vida ética, em detrimento de conflitos que transferimos para a vida virtual, isso é muito grave. Conforme uma pessoa que eu conheço, que ele dizia para mim, já contei aqui, se gabando: eu converso com meu filho pelo computador. Enquanto ele está no quarto dele, eu estou no meu quarto, a gente se comunica por computador. Que maravilha! Insensato, achando aquilo uma maravilha. E eu perguntei: você já bateu na porta dele? Já procurou também conversar presencialmente também com ele, além de conversar com o computador? Porque enquanto ele está conversando com você, você não sabe os sites que ele está visitando em plano de fundo. Você não sabe com quem ele está conversando. Você não está... E através do computador ele não pode sentir o calor do seu afeto, o seu abraço, a sua voz presencial, que isso não, de alguma forma, não isenta, e isso o computador não substitui. E é por isso que vemos um aumento do complexo de inferioridade e de uma série de transtornos que temos visto. A doutrina espírita, em pleno século XIX, desvela o ser integral para todos nós. Quando Allan Kardec, no báratro desses conflitos materialistas, hedonistas, em que a cultura sensorial e sensual começa a desenvolver-se, ele apresenta o modelo espírita da realidade de homem, quando desvela o espírito imortal, o ser espiritual que volta e sobrevive à matéria, através da comunicação mediúnica, da comunicação espiritual. Allan Kardec, utilizando a mediunidade como cobaia, demonstra que somos imortais, que não somos apenas o corpo, base fundamental das futuras ciências holísticas. E Joana de Ângeles Espírito, de alguma forma contribuindo, influenciando as ciências psicológicas, vai cunhar o termo o homem integral, que é um termo básico, que vai ser base fundamental da sua obra em 1990, lançada, quando ela se utiliza desse termo para falar do ser humano que se descobre a si mesmo, baseada, aliás, na questão 919 do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento, quando ela propõe uma ponte entre o pensamento junguiano, que ela contribui, a tese da consciência junguiana, que agora ela contribui com a visão espiritual, e ao mesmo tempo perfeitamente fiel aos postulados de Allan Kardec. Viver na sociedade contemporânea, ser um homem integral na sociedade contemporânea, é viver para além da vida imediatista, é superar essa vida de comer, beber, dormir, fazer sexo e nada mais, gastar dinheiro e mais, nada mais. Viver a vida do homem integral é trabalhar para construir algum
alguma coisa de útil espiritualmente para nós, além dessas outras coisas sensoriais e materiais. Temos que parar e temos que superar essa vida imediatista apenas, de dormir, acordar, comer e nada mais, vegetar e não viver. Mas ter uma vida idealista, fazer algo em prol da nossa vida moral, da nossa vida emocional, nos enriquecer de bênçãos. Os bons espíritos, a miúde, têm se comunicado dizendo que os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos foram inspirações dos bons espíritos, através dos grandes missionários que reencarnaram na Terra, para facilitar a nossa vida, a fim de termos mais tempo. Veja que paradoxal. Inspiraram, por exemplo, os grandes pensadores para que a dona de casa, que no passado passava o dia inteiro botando a mesa, depois o dia inteiro tirando a mesa. E agora os aparelhos dentro de casa faz tudo, lava prato, faz tudo. E ela, em tese, tem mais tempo. Os bons espíritos dizem para que a criatura tenha mais tempo de se conhecer, de conviver consigo mesmo, de se iluminar, de avançar moralmente. O que é que a gente faz? Em face disso, nós nos deslumbramos, nos fascinamos e arranjamos 2, 3, 4 empregos. Com o tempo que nos sobra, que o aparelho agora faz, que as coisas agora facilitam para nós, para ganharmos mais, para ter mais. E não naturalmente reservamos espaço de tempo para a nossa vida espiritual. Converso com pessoas, inclusive na área espírita, que há 20 anos, 15, 20 anos, as mesmas queixas materiais. É o filho na faculdade, é o marido que bebe, é isso e aquilo, é o dinheiro. Não está na hora de fazer outras perguntas, de superar as queixas materiais. Certa vez eu conversava com uma pessoa e dizia, sabe de uma? Imagina se você morrer, como é que vão ficar aí? Ah, pois é, mas pode ser que você morra e fique tudo aí. Ele disse, pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a fingir, faz de conta que você morreu já. E viva também o seu lado espiritual. Até na área espírita é um discurso muito bonitinho, que aqui para nós já está cansativo. Quando eu me aposentar, aí eu vou dedicar a casa. Milane deve ouvir isso, a miúde. Quando eu me aposentar, aí que eu me dedico. Existe essa desculpa, essa justificativa. E quando se aposenta, não tem tempo, nem aquele tempo que tinha quando estava trabalhando. Porque quando se aposenta, o salário de aposentado não dá. Então tem que compensar, tem que arranjar um bico, outro bico. Faz tanto bico que faz até crochê. E naturalmente que busca para comprar mais, para ter mais, para ter esses aparelhos eletrônicos, para resolver esse ou aquele problema material, e desencarna abarrotado de coisas. Essa desculpa é muito cansativa, mas já está até fora de moda. Quando eu aposentar, quando? O nosso momento é agora. É óbvio que não vamos ser negligentes com os compromissos profissionais e materiais, mas quem quer priorizar, dá também para se dedicar ao bem. A vida espiritual não é uma vida que, agora que nada presta, que a gente já não vale nada mais, já não estamos nem andando, agora precisamos de geriatra. E como é que a gente vai se dedicar ao bem? Então, o bom senso de também aproveitar o momento intensamente em favor da nossa vida espiritual, da nossa vida imortal. Não tenho tempo para orar. Muita gente me fala isso. Não tenho tempo para orar. E eu fico pensando, vai ter tempo mais tarde, quando ele desencarnar, vai ter muito tempo. E vai se arrepender de não ter orado agora. Não tem tempo, mas a novela precisa assistir Império, porque precisa de um império na vida para viver bem do ponto de vista material. Então é uma sociedade que cultiva esses valores, que é a herança de toda essa cultura que nós estamos aí visualizando e que falamos em linhas gerais. Em nossa sessão mediúnica, faz 2 semanas, precisamente 2 semanas, que em um transe mediúnico com um dos nossos companheiros médiums, o médium sonambúlico, e que teve, no final da sessão mediúnica, depois do espírito que se manifestou por ele teve uma visão psíquica da sala mediúnica e visualizou o próprio genitor, o genitor desencarnado na sessão mediúnica. Esse nosso companheiro perdeu o pai com 5 anos de idade, perdeu aspas, o pai desencarnou com 5 anos de idade, ele hoje tem 45, portanto foram 40 anos atrás que ele perdeu o pai de uma maneira trágica. O pai era delegado e foi assassinado na cidade de Feira de Santana. E quando ele voltou do trânsito, bom que era ele, que não era outro médico, mas o médico inventou, fantasiou, viu outra coisa, era ele que teve a experiência. Quando ele voltou do trânsito, ele, embora seja uma pessoa que já tem uma maturidade, já tem uma vivência na área mediúnica espírita, voltou emocionado, falando da visão mediúnica que teve com o pai arrebentado no mundo espiritual.
E ele dizia na avaliação com lágrimas nos olhos: 40 anos se passaram e meu pai ainda atormentado. Eu ouvi ele dizer que quer vingança, ainda com as marcas do revólver, porque a mente do espírito em vingança faz com que o perispírito permaneça vinculado ao fato, ao momento da morte. E ele emocionado dizendo: meu pai ainda não mudou, não renovou-se, porque não há fantasia, não há passe de mágica no mundo espiritual. Ele tinha um temperamento muito violento, o pai, o genitor dele. Tinha um temperamento muito rude, muito violento, muito agressivo. E ao desencarnar não conseguiu trabalhar bem. Depois de 40 anos ainda estava em processo de mudança dessas situações. Porque ao desencarnar obedece aos critérios sobre os quais vivemos na vida material, na vida física. Então, devemos ter muito cuidado com essa situação. Ao Espiritismo cabe a tarefa de nos educar, de nos ensinar. A grande proposta de educar-nos para a grande viagem. Estamos na Terra em um relógio decrescente, em um cronômetro decrescente, em que o momento vai chegar ao momento máximo, que é a grande viagem para a pátria. Enquanto estamos no corpo, temos que aproveitar, no bom sentido, para galgar a nossa vida espiritual, para ser felizes na Terra também, para sermos felizes nesse mundo. Mas, sobretudo, o Espiritismo nos ajuda a nos preparar mentalmente para a vida espiritual. Porque não há milagres. Um amigo nosso, logo quando começamos o Espiritismo, de um temperamento rude, agressivo, e ao desencarnar, muito sofrido, há 10 anos ele se comunica, de vez em quando nos aparece, totalmente sofrido, angustiado. Porque ele tinha um temperamento rude, e ele dizia: eu não tenho dinheiro não, mas quem me fizer, me faz a uma só. Porque pro resto da vida, nunca mais. E era realmente um temperamento muito rude. Ele deixou de falar com a mãe, por conta de uma questão material, envolvendo dinheiro. Ele deixou de falar para a mãe a vida inteira. A mãe morreu, foi sepultada, e ele não foi no enterro da mãe. Ele tem um temperamento muito rude. E no mundo espiritual ele diz: o que é que eu faço? O que é que eu faço? A luz. A luz que você deve acender em você mesmo. Não acendeu na terra, agora deve preparar-se. Mas isso leva tempo. Isso não acontece de imprevisto. Então, meus amigos, viver o homem integral é saber lidar com a verdade. É saber lidar com a verdade que nos faz despertar para a vida imortal, para a vida espiritual. Saber, inclusive, utilizar essa verdade para ser feliz aqui na terra. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. O que é que estamos ajuntando com Jesus? Ou se não estamos ajuntando, estamos espalhando o on e o off. O martírio atual não é dos cristãos primitivos, do holocausto material, é o martírio moral. É o desafio na calúnia, é o treinamento da paciência, é a convivência com os nossos que são difíceis. Esse é o martírio que Jesus Cristo espera de nós. Não é o martírio do assassinato de um momento para o outro, que às vezes até é fácil, porque é o holocausto que todo mundo pode, isso é, todo mundo materialmente é possível vivenciar. Mas o martírio moral, da compreensão, da tolerância ao invés de exigir tolerância, da compreensão ao invés de esperar compreensão, é uma grande meta para o homem integral aqui na Terra. Vivemos um momento, como dissemos, de grande visibilidade, de grande visualização, de exposições excessivas. E por isso a nossa tarefa é superar, inclusive, essas questões do ego que tanto nos afetam, que tanto nos incomodam, que tanto nos perturba, a ponto de viver além ou para além do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão considerar. Só para concluir esse nosso momento, gostaríamos de encerrar com uma cena que para mim é fabulosa. Narra-se que um senhor estava conduzindo um burro e uma criança na direção de uma cidade. Só para amenizar o tema, esse senhor então conduzindo o burro, colocou a criança em cima do burro e foi andando. Até que alguém passou e disse assim: meu Deus, que tragédia, que coisa horrível. Como é que essa criança está em cima do burro e esse idoso, esse velho aí andando? Que coisa! Ele tirou a criança do burro e montou no burro. E a criança que foi levando. Até que alguém passou e disse assim: meu Deus, que explorador. O menino aí andando e ele em cima do burro, gozando. Ele então não sabia o que fazer. Ele pegou a criança e botou com ele no burro. Até que alguém disse: vejam que psicopatas.
explorando o animal vai cair de cansaço. Ele então tirou a criança, saiu do burro, pegou o burro nas costas, levantou e foi andando. Porque sempre vão falar algo de nós. Sempre vão considerar, porque são diferentes níveis de consciência. Se a gente ficar preocupado em atender a demanda de cada um, a gente não vai viver. Porque as criaturas estagiam em níveis de consciência diferentes, então visualizam por ópticas diferentes. Vamos agora dar o nosso intervalo, anunciar que as perguntas devem ser feitas por escrito, né, Paulo? E abrir espaço aí para um período de intervalo.